vocês, nossos palestrantes de hoje, que é o. Como é o nome do filho? O Vitor, que é o casal Walter e a Ariane. Aplauda o senhor pela vida deles. Eles são um casal abençoador na vida de muitos casais aqui da igreja. Eles trouxeram para nós um curso de casais, que é o curso Aliança, para o título deles. E eles ministraram para nós esse curso, para vários casais, para eu, para a Júlia, para o irmão Rodinei, para o irmão Gisel, também, quem mais que da igreja foi? O irmão Pion também fez parte, o João e a Amanda também fez parte, e mais outros casais. E eu falei, se eles abençoam casais, por que não jovens? Né? Então, inclusive nós temos um casal novo aqui, que é o Vinícius e a Isa, que era deles que eu estava falando, curso de casais. Falei, era deles? São os tops. E Deus abençoe muito, então vai estar trazendo uma dinâmica para nós. E eu não falei isso para vocês antes, mas eles vão ter total liberdade. Então, o que eles falarem para a gente fazer, nós vamos fazer. Tá bom, gente? Pode confiar neles 100%. Casal abençoado demais. E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. Brinquei com a Natan hoje, eu falei, porque esse pessoal está trazendo a Bíblia, né? Aí o Iago falou ontem para mim, não, mas tem Bíblia no celular. Eu falei para ele, mas a Bíblia é essa daqui, né? Ele falou, mas isso aqui é uma Bíblia no papel, a minha Bíblia no celular. Eu falei, só que essa aqui é só a Bíblia, o celular não é só a Bíblia. Eu falei, então é porque eu não sei os irmãos, mas eu quando leio a Bíblia no celular, se chega uma notificação do WhatsApp urgente, aí eu tenho que responder, né? Porque é urgente. Mas quando eu estou lendo a Bíblia, eu não estou vendo notificação do celular. Aí eu trato a Bíblia como mais urgente. Então, abra tua Bíblia em Êxodo capítulo 3. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, rapidamente. E eu vou pedir só para colocar o fundo lá, para os meninos descerem lá. E vou pedir para você, vou esperar você abrir a tua Bíblia. Se você não tiver a tua Bíblia, pode abrir o teu celular, não tem problema. Mas senão a Ana vai colocar para nós. Pode colocar o versículo 1 mesmo, Ana. Para deixar mais bonito, coloque em Êxodo 2, 23. Aí os irmãos que estão com a Bíblia já vão lendo do versículo 23 e 24 do capítulo 2 e já vão acompanhando o capítulo 3. Mas você que não trouxe Bíblia, você que não tem, acompanha comigo. Eu quero que você, Ana, por favor, coloque na linguagem de e-mail, por favor. Eu vou ler junto aqui no tela. A gente virou dependente da Ana. Depende, né? Eu não estava mais alguém aí, tadinho. Vamos lá. Pode colocar o fundo também, fica mais gostoso. Vamos lá. Acompanha comigo lá. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão, e o seu grito de socorro subiu até Deus. Deus ouviu o gemido deles, e lembrou-se da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. Capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Acompanha comigo agora, versículo 2. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Versículo 3. Moisés então pensou, vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse, não se aproxime, tire essa sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Amém. Ana, deixa para nós o texto de número 1. Por favor. Você pegou a definição?
Bem, deixa eu olhar para fazer isso. Muito bem. Então, gente, eu quero trazer uma palavra para vocês, mas antes disso, eu quero dizer o porquê dessa palavra. O Espírito Santo tem me incomodado há tempos, trabalhando comigo, dentro de mim. E eu cheguei a um estágio da minha vida, aonde se eu não orar, eu retrocedo tudo. Imagine que você tem que acessar a tua conta do banco todo dia, porque se você não abrir a tua conta do banco, você perde todo o dinheiro que você tem. Imagine que certo dia você eu esqueci de acessar a conta do banco, você perdeu todo o dinheiro que tem lá. Eu sou assim com Deus. Se eu não abrir a minha conta todos os dias, parece que há um retrocesso inteiro. É muito difícil, porque começa a voltar velhas práticas que já existiam. Mas o velho homem não morreu, o velho homem morreu para o outro nascer. Mas a Bíblia fala que a carne ainda existe. A verdade é que o governo do velho homem morreu. Então, acompanha comigo, você jogue aí, que eu não quero ser chato. O governo do velho homem morreu. Mas agora, o governo do novo homem nasceu. Mas o efeito da vida passada ainda não é igual aos espíritas, né? Esses dias eu estava pensando no filme 4 Vidas de um Cachorro, né? Que aquele cachorro ele vai tendo vida, ele vai vivendo e chega lá pro cara, ele reencontra o rapaz. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Que o velho eu vem e volta, vem as lembranças. Não é nesse sentido. O sentido que eu estou dizendo é que existe alguma coisa dentro de você que não te deixa ficar perto de Deus. E o que é? É você. É você mesmo. E eu quero falar algo para você nessa noite. Deus, Ele não reparte nada com a gente ou qualquer outra coisa. Deus era muito sincero, então Ele diz assim: eu quero você para mim. Eu quero que você me queira, mas eu quero você para mim. Se eu tiver que dividir, não dá. Porque se eu for dividir com você com o pecado, não tem como. Então, como é que Deus arranjou um meio de você ficar feliz sem só ter a presença dele? Casando. Porque nem Deus ele meio que divide você com o teu cônjuge. O teu tempo, quando você casa, ele divide. A Bíblia fala assim, que quem é solteiro tem que fazer a obra de Deus. Porque quando casa vai ter que cuidar da família. Então Deus, Ele achou um jeito santo de conseguir, sabe, fazer nosso coração se preencher também com aquilo que vemos. Mas Deus não divide a gente com o pecado. Então a gente precisa não ter pecado para ter. Você completa comigo. A gente precisa não ter pecado para ter. Se eu pedir para o Natan responder, sabe que ele responde? Deus precisa que eu não tenha pecado para que Ele entre dentro de mim. Acompanhe comigo uma coisa que eu quero falar, e é isso que eu vou falar para vocês agora. Nós precisamos nos esvaziar de quem nós somos. E com isso, o Espírito Santo já colocou dentro do meu coração que Ele vai começar a gerar lágrimas dentro de você. E a primeira coisa que eu quero te dizer é: está na hora de sair. Então eu quero que você repita comigo. Você sabe muito bem como é que eu prego. É muito bem na igreja. Repita comigo: está na hora de sair. Está na hora de sair. Moisés estava no Egito. Sabe o que aconteceu? Um problema. Quem sabe responde o que aconteceu com Moisés ter que sair do Egito? Algum jovem responde. Ele matou um cara. Um jovem mais aliviado que o Felipe, fala aí, quem que ele matou? Cadê o jovem mais aliviado, hein? Não, mais aliviado que o Felipe. Outro, fala outro. Quem que Moisés matou? Ele matou um cara, o Felipe está certo. Agora quem ele matou? Quem? Ponto com ele também, com o Felipe. Ele matou um soldado, esse soldado era do Egito, certo? Quero que você entenda a simplicidade da mensagem de hoje. Meu Deus do céu, isso me gera algo muito forte. Eu vou pedir para ele responder. O que ele matou? Quem que ele matou? O soldado.
Moisés era escolhido desde o começo para o chamado. E ele matou um soldado. Ele teve que fugir do Egito. Quem é mais bibliado ainda fala para mim o que representa o Egito na Bíblia? Hã? Pecado? Boa, mas foi uma palavrinha ali. Escravidão do pecado. Ponto para os dois, cara. Vou ter que pagar. Bis é uma boa de pagar. Bis é fácil de pagar. Você tem que estar caro e diminuir. Vocês viram que diminuíram até a latinha nesse carro agora? Eles diminuíram e deixaram mais caro. Eu fiquei. Até o Mirabel, o Wafer não veio hoje mais dois, né? Eles pegam aquele do Baldu, deixa caro e manda um. Que não dá o tamanho dos dois. É, negócio complicado. É uma ilusão, né? E o mundo é assim, gente. O mundo é uma ilusão. Ele fica mais bonito aos nossos olhos, mas cada vez mais o valor vai diminuindo. Pega essa pra você. Vamos lá. Ele matou um soldado que representava, o soldado estava a serviço da escravidão do pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, está na hora de sair. Porque se você não sair, o próprio mundo vai te expulsar, porque você não serve para ele. Pegou essa? E eu peguei. O próprio mundo vai te expulsar. Eu quero que você se considere Moisés hoje. Então, você vai dizer assim: eu sou Moisés. Eu sou Moisés. Diga, eu sou Moisés. Está na hora de sair, porque o mundo está me expulsando de lá. A própria pessoa que está na escravidão do pecado. Eu tive um problema com ela. Moisés matou essa pessoa e agora Moisés tem que fugir, porque agora o mundo está contra ele. Mas o problema é que ele estava longe de Deus. Então o que Moisés pensa? Então, se eu estou contra o mundo, eu também estou sem Deus, o que eu faço agora na minha vida? Porque se eu não tenho Deus, eu não tenho o mundo, quem eu tenho? Eu não tenho ninguém. E o que acontece? Ele vai para o deserto. Para quem é recriado, o que significa deserto para um crente? Primeira coisa é um lugar de solidão. Deus está nos levando a um lugar para estarmos vazios. Vazios do quê? Do pecado e do efeito dele. Deus está nos levando a um lugar para estarmos vazios. E em contrapartida, Deus está vindo para o lugar para nos encher. Então digam glória a Deus por isso. Porque enquanto você vem se esvaziando, Deus vem querendo te encher. Mas Ele só vai encher quando você estiver vazio. Está na hora de sair. Agora imagine, você está caminhando comigo na mensagem, você saiu. E deixa eu falar algo, abrir um parênteses, o Espírito Santo, antes de entrar na palestra, Ele vai gerar um encontro contigo nessa noite. Porque não adianta você receber algo do Senhor, algo no teu intelecto, sem que o Espírito Santo não tenha tratado em você. É bem verdade que existe unção na vida da Ariane, é bem verdade que existe unção na vida do Walter, mas você precisa primeiro experimentar o toque do Senhor. E o Senhor está vindo para te tocar, mas você precisa primeiro estar vazio. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E nessa caminhada no deserto, Moisés encontra alguém. Ele encontra uma mulher. Ele acha essa mulher bonita. A Bíblia conta que tinha uns pastores que estavam levando os animais lá para tomar água no poço. E aquela mulher estava lá na beira do poço, e os caras não queriam deixar os bichos dela tomar a água. Moisés chegou lá valentão e mandou aqueles bichos para fora. Os bichos e os homens também, que eram os bichos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Moisés, quando fez isso, ele estava vindo do deserto. E antes de vir do deserto, por favor, fale comigo se você quiser. Se não quiser, fale. Mas vamos lá. Ele estava vindo do deserto, mas antes do deserto, ele estava vindo do Egito. Então, quando ele chegou e espantou aqueles outros homens que estavam lá, não é que ele foi um valentão, presta atenção comigo, raciocina. Então o Espírito está clamando por essa palavra nessa noite. Presta atenção. Moisés, quando chegou, ele expulsou aqueles homens de lá. Ele não quis se achar para a mulher que ele achou bonita. É porque aquela era a natureza do velho homem dele, que começou a se manifestar novamente. Então se eu matei lá atrás, se vir mexer comigo agora, eu vou também. É a velha natureza vindo mais uma vez.
Só que dessa vez ele está passando pelo deserto. Dessa vez ele não tem amparo. E ele conhece aquela mulher. Eu quero entrar aqui na definição que o Thiago trouxe. Essa mulher era filha de um homem que se chamava Jetro. Jetro era um sacerdote. Eu quero ler aqui para vocês. Presta atenção aqui para mim. Sacerdote é uma pessoa escolhida para representar o povo, para oferecer sacrifícios e para ensinar a lei das coisas sagradas. Ou seja, ele funcionava como um intermediário espiritual para Deus. Deus antes não se manifestava em todo mundo igual está em você, gerando uma comoção enquanto o ministro da palavra. Ele se manifestava em uma pessoa, e uma pessoa era um profeta ou um sacerdote. Então Moisés, vindo do Egito, foi parar logo na casa de um. Eu só preciso saber se você está entendendo. Se eu não tiver, eu tenho que explicar de novo. Moisés estava vindo do deserto e ele foi parar logo na casa de um sacerdote. Porque, meu irmão, o deserto, a solidão, a tristeza, a angústia não vai te levar para outro lugar a não ser para perto de Deus. E quem que Deus usou para Moisés ir perto do sacerdote? Fala para mim. A mulher, gente, a mulher. As mulheres são bênçãos. Deus usou a mulher para chegar perto do sacerdote. Deus usou, como é que é o nome dela? Zípora. A Zípora foi usada por Deus para que Moisés tivesse um encontro com o sacerdote. Se você tem uma namorada ou uma esposa, diga: Deus abençoe sua vida. Diga, né? Você não disse. Os meninos lá atrás não disse. Eles não tem moça, não. Tem pouco na igreja, não tem. Então olha para mim, entenda comigo. Eu já vou parar de ser chato aqui nessa noite, mas entenda comigo. Deus está trazendo pessoas perto de você para que você encontre um sacerdote. Quem é um sacerdote? Alguém que fala com Deus. E alguém que fala com Deus pode te levar para perto de Deus. Aleluia. Mas Moisés encontrou o Jetro, que era o nome do sogro dele, porque virou sogro. A Bíblia não conta que Moisés se apaixonou, que Moisés lá, não. A Bíblia era bem resumida. Encontrou Jetro e falou: pronto. Não fala tanto detalhe assim. Agora a novela 10 Mandamentos fala. A Júlia gosta de ver 10 Mandamentos porque ela gosta de ver a história de Moisés. É uma novela, né? Mas fala da Bíblia. É melhor assistir isso do que a. Não é que não daquela mulher, não? A Venezuela. É melhor. Vamos lá. Existe um propósito de Deus dentro das pessoas que você se conecta. Existe um propósito de Deus quando você vai para um lugar de deserto. Eu quero trazer para você o que significa o deserto. Deserto, primeiro, é um lugar de solidão, aonde tudo parece, todo mundo tem amigos, menos você. Deserto é um lugar aonde parece que você está passando por um problema tão difícil e aquele problema nunca se resolve. Esse também é um deserto. Sabe o que é também um deserto? Um deserto é quando você percebe que está tudo bem, está tudo ok, tenho amigo, eu tenho pessoas ao meu redor, eu tenho um trabalho, mas não estou me sentindo satisfeito com isso. E isso também é um deserto, porque por mais exemplos que a gente dê, o deserto primeiramente é um lugar de servidão. Não existe água no deserto. Existem pontos de água, mas não existe água no deserto. Por isso ele se chama deserto. Você sabe por que tem deserto na nossa vida? E por que Deus gera deserto na nossa vida? É porque Ele mesmo diz que Ele é a fonte de água. Então existe deserto para que nós venhamos encontrar a Deus. Ah, mas Deus não faz assim. Ele faz. Comece a orar 20 minutos todos os dias. Vai chegar um tempo que isso não vai mais satisfazer você. Não vai mais vontade de orar porque não está mais te enchendo. É claro que não está mais te enchendo, porque você recebeu água. Mas agora Deus gerou um deserto em você, e você precisa orar mais para que você encontre a fonte de água. Eu estou sendo bem prático, porque existem jovens aqui que estão orando e falam: poxa, parece que Deus me esqueceu. Não é que Deus te esqueceu, é que você está no deserto da oração. E para você vencer o deserto da oração, você tem que orar mais, porque agora a fonte de água vai estar mais longe.
É assim que Deus faz. Deus quer nos levar sempre mais longe, sempre mais distante do mundo. Sempre. Ele quer que a gente gaste mais tempo em sua presença. E eu preciso agora voltar, agora obedecer a ordem do Espírito Santo sobre minha vida agora nessa noite, que é: você precisa se esvaziar do mundo. Preste atenção, existe algo do Senhor para você nessa noite. Quando Moisés teve encontro com o sacerdote, automaticamente ele foi levado a ter um encontro com Deus. A Bíblia vai falar, no que nós lemos, que Moisés viu uma sarça ardente. Essa sarça, ela estava pegando fogo. Isso não é impressionante, porque a cultura diz, a história diz que a sarça já pegava fogo, porque era um deserto e a sarça era uma árvore muito seca naquele lugar, e ela pegava fogo. Imagina, gente, que no Brasil pega fogo, às vezes, de tanto sol, basta uma faísca de uma floresta, você lembra, tanto calor e sequidão que existe. Moisés não se impressiona com aquela sarça pegando fogo, ele se impressiona porque ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia com aquele fogo. E ele chegou mais perto para ver, e Deus chamou ele pelo nome, ele disse: Moisés, Moisés. E quando Moisés chegou mais perto, ele falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. É aqui o nosso ponto hoje. Este é o ponto. Você já está caminhando com Deus. Você já está, às vezes, passando no deserto, e às vezes você já passou esse deserto. Você já encontrou com o sacerdote. Talvez esse sacerdote tenha orado para você e feito você fazer uma oração de confissão, dizendo: eu reconheço Jesus na minha vida. E talvez você tenha vivido a tua vida como cristão até agora. Mas Deus está te pedindo uma coisa: tira o que está faltando. Aí que está o ponto. Tire o que está faltando, porque o lugar onde você está é santo. Aonde Moisés estava? Na presença de Deus. Eu vou te explicar algo. Existem coisas que nós tiramos por conta. Existem pecados que nós paramos por conta. Mas existem pecados que estão tão enraizados, que eles são a nossa base para a vida. O que nos leva para todo lugar? O nosso pé. Quando você faz igual Moisés, caminhando no deserto, você não vai pisar na areia porque está muito quente. Então você coloca uma sandália, E nesse ponto existe um momento que você está diante de Deus. Você já trocou de roupas, você já mudou, já tomou um banho. Agora pense comigo, eu não estou dizendo que Moisés vestia a mesma sandália todo dia, mas nós vestimos essa mesma sandália. Então analise comigo a sua vida. Você toma banho, você se arruma, mas quando eu vou sair de manhã, eu calço a minha sandália. Eu oro a Deus, eu estou na presença de Deus no culto, mas eu estou com a minha sandália. E Deus está dizendo: tira a tua sandália. Eu não estou entendendo porque eu sou novo ou não estou entendendo. Então o Espírito Santo vai começar a te fazer entender o que é que você tem trazido para a tua vida que você não tem deixado. Fala para mim, é orgulho? Ou fala para mim, é mentira? Ou fala para mim, aquele pecado que Deus já sabe, você sabe que Deus está te pedindo, mas você não está largando. E Deus está te pedindo: tire as sandálias, se esvazie. Aqui nós entramos em um ponto onde o Senhor vai começar a tocar no teu coração. O Espírito Santo só enche quem está vazio. Só tem contato com o poder de Deus quem está vazio. E estavam todos reunidos no mesmo lugar, em oração, em súplicas, quando de repente veio do céu um som, como se fosse de um vento. E aquele som encheu a casa onde eles estavam assentados. Teve toque do poder de Deus. Depois de tempo,
de oração para se esvaziar do eu, se esvaziar daquilo que está me prendendo. Existem pessoas que vêm à igreja, até querem aceitar Jesus, mas não estão dispostos a soltar a sandália, a tirar o eu. Tem meninas que gostam de outras meninas, tem meninos que gostam de outros meninos, mas não querem largar esse desejo, mesmo sabendo que Deus pede para que largue, mesmo sabendo que é pecado. Escute isso: se o Espírito Santo não fez uma obra na tua vida regeneradora, você não vai para o céu, você não vai te alegrar. Se você não tem mudança de vida, você está indo achando que está indo para o céu, mas vai descer na escada do inferno. Aonde está a mudança na tua vida? Você está na presença de Deus. O lugar onde você está é santo, e Deus está dizendo: tire as sandálias. Dói, mas o Senhor tem tocado muito no meu coração. Lembra que eu falei que Deus tem trabalhado comigo? Deus tem trabalhado muito comigo. A sandália às vezes está do lado da cama, mas Deus nos convida agora a renunciar. Lembra? Eu vou falar agora para as meninas. Aquela roupa que você gosta. É prático assim, porque sandália não é espiritual. Sandália é natural, sandália é vida comum. O que é mais comum que um chinelo havaiana? Até o Ipanema não é mais comum que o chinelo havaiana. Chinelo havaiana tem desde que o Benedito nasceu, existe chinelo havaiana. A sandália é a coisa mais comum. E nós somos tentados a sempre estar usando aquilo que é comum, porque eu já me acostumei com a minha vida desse jeito. Mas preste atenção, tire a sandália, porque onde você está é santo. Deus tira de mim, não tire. A sandália é você que coloca, então se você coloca, é você quem tira. Preste atenção, mas você precisa entender: se você não tiver transformação por completo, você não está indo para o céu. Não se iluda. Se você está vivendo uma vida de ilusão, uma vida de descalço bonitinho, que até é bom, mas é muito caro. Se você está achando que você tem valor, porque você está na presença de Deus, mas se você não tira a sandália, Deus não está em você. A Bíblia diz assim: que se eu estiver em vocês, e vocês estiverem em mim, assim tudo que pedires será feito. Jesus fala isso em João 15, e ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Não adianta você estar na casa de Deus, mas Deus não estiver dentro de você. Ah, mas Deus está, Ele está. Você está vendo a sua vida sendo transformada? É confronto. Sabe o que Jesus falou? Se essa palavra não dá bom para vocês, mastiga e faz igual chiclete, joga fora, porque essa palavra não é para quem está entendendo que precisa largar aquilo que está levando a vida comum. Está na hora de largar. Eu orei todos esses dias com o pessoal que orou junto. Teve pessoas que não puderam orar a 1 hora, que era o nosso propósito. Oraram de manhã, oraram mais da madrugada, oraram de tarde. Alguns oraram na hora do almoço. Mas quem participou das lives vai ter orado todo dia: Senhor, transforma nos transforma. E que a gente seja sincero. Nos transforma, Senhor, para que a gente possa ser verdadeiras pessoas. Pessoas que andam na rua e as pessoas não julgam ela porque ela é quieta, olha que quieta, para quem é feliz tem que ser gritar, não precisa. Mas as pessoas veem você e você resplandece a Jesus, porque você reconhece que você precisa tirar a sandália e você tirou. Tire a sandália. Meu irmão, eu preciso falar: não adianta você viver pela vontade, não dá. A igreja é um lugar gostoso. Preste atenção aqui, na igreja é um lugar gostoso. Vir à igreja é um lugar onde a gente sente paz, onde o Espírito Santo ele vem e o ambiente da presença do Senhor ele vai gerar paz no coração, vai gerar vontade de ficar aqui. Mas você ver a sarça queimando não significa que você participa do que está acontecendo. Você às vezes se quebrantar enquanto alguém canta não significa que você tirou as suas sandálias. E o que significa tirar a sandália, meu irmão?
Deus te mandou orar justamente por isso. Porque não é eu que dou resposta para os teus questionamentos, é Deus que dá a resposta. É difícil, eu diria assim, eu vim para a palestra, Thiago, tá bom, você vem para a palestra. É por isso que a gente avisou, tem culto antes. E o culto vai das 7 às 8, no máximo 8 e 10. E depois do palestra, então, se você veio antes, você veio ciente. E Deus tocou muito forte no meu coração hoje eu trabalhei o dia inteiro. Os adolescentes estavam aqui na igreja hoje. E aí eles viram até eu um pouco estressado. Aí ele falou no cabrito, Thiago, não pode ver, não, eles se estressar, cara. Não pode dizer agir assim. Eu falei, eles têm que ver que a gente também se estressa. Eles têm que ver as nossas vulnerabilidades. Que nós somos humanos. Falei para o Felipe no carro, eu falei, eles têm que ver que ele estava meio estressado antes, mas depois a gente vai para cá, toma um banho, vem e adora a Deus. Porque falha nós temos. Só que se por acaso foi vestido a sandália, a gente precisa reconhecer e falar, Deus, eu quero tirar a sandália. Eu não quero isso para a minha vida mais. Aquilo que veio do Egito, agora entenda a palavra do Senhor. Aquilo que veio do Egito comigo, que caminhou no deserto comigo, não faz mais parte da minha vida. Dói abandonar coisas que estão enraizadas em nós. Eu sempre digo o exemplo da árvore. Quando uma árvore está num local onde vai ser construído um prédio, eles cortam a árvore, mas depois tem que arrancar. E arrancar dói porque faz buraco na terra. Arrancar dói porque tudo que a árvore quer é estar naquele lugar. Mas aquele lugar já não pertence mais à árvore do mundo. É por isso que Jesus disse, eu sou a árvore verdadeira. Quando o pecado tinha raízes em você, mas eu não sou a árvore, Tiago. Não, você não é a árvore. A Bíblia fala que nós somos um solo. Quem é a árvore é Deus. E nós temos uma semente que é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é Cristo, que é a árvore. O pecado, quando é arrancado de você, faz um buraco. Mas Deus tem o tamanho certinho desse buraco que você tem no coração. Então escute. Deus tem novos sapatos para você. Isso significa que Deus tem novos lugares para você. Deus tem novas roupas para você. Isso significa que Deus quer te dar novo significado. Aleluia. A Bíblia fala que Deus tocou a boca dos profetas, porque a boca precisava ser consagrada. Quantos crentes nós temos hoje que falam palavrão a mulher? Hoje eu estava na casa de um crente, escutando, e usando palavrão, falando comigo, sabendo que eu sou crente. Eu falei, poxa vida, se os irmãos lá da igreja soubessem que ele veste uma roupa e depois sai da igreja e veste outra roupa. Mas você julgou o cara. A Bíblia manda a gente julgar pelo que as pessoas fazem. Eu não julguei ele, eu julguei a atitude dele. Como que está a tua vida aí fora? Você está tirando a sandália para entrar na presença, mas quando você sai dela, você calça ela de novo? Você calça o teu jeitinho de ser? Porque eu sou assim, mas quando chega na igreja não é assim. Quando sai da igreja, eu sou assim. Eu não estou falando de jogar uma bola, não estou falando de ficar bravo com os amigos e depois ficar normal. Eu estou falando do estilo de vida que a gente vive, achando que está tudo bem, porque no culto a gente sente a presença de Deus. Sentir a presença de Deus não é sinal que você vai para o céu. Sentir a presença de Deus é sinal que você está em um lugar onde existe a presença de Deus. Mas não significa que você faz parte do que está acontecendo. João, essa é a palavra do Senhor. Como líder de João, eu preciso te falar isso. Não é porque você sente que é porque você faz parte. Mas como é que eu sei que eu faço parte? Quando você escuta Deus dizendo, renuncia isso por mim. E você renuncia. Aí Deus fala, agora pode chegar. Agora a gente vai ter um encontro de pertinho. Por que muita gente aí fora tem questionamentos com Deus? Porque não está disposto a largar as sandálias para vir pertinho. Agora Deus está dizendo, vem pertinho. Eu quero te encontrar agora. Feche os olhos agora. Espírito Santo, existe uma unção pairando neste lugar. E Senhor, eu oro agora por esse coração que entendeu e está com vontade de fazer parte. Eu oro agora, Deus, por ele, agora. Isso, o Espírito Santo está te tocando agora. Agora o Espírito Santo está te tocando e está vindo com a vontade de fazer parte. É só
só decidir, mas eu não sei que sandália que é. É só abrir mão da tua vida comum para viver uma nova vida com Deus. Mas eu já aceitei Jesus, não importa. Não significa que Ele te aceitou, porque o Senhor só te aceita quando você larga tudo. Você aceitou a Cristo, mas agora Ele precisa te aceitar. Para Ele te aceitar, você precisa agora largar o que está te prendendo. Continue de olhos fechados. Eu quero então fazer um convite para você agora. Antes disso, eu quero fazer uma oração. Espírito Santo, agora em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que existem obras do diabo, Senhor, que tentam contra vidas, que tentam contra voltar para Cristo. A semente já foi plantada, mas o diabo está tentando tirar. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda obra do diabo, toda obra espiritual agora tentando confundir a mente em nome de Jesus. Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Agora, continue de olhos fechados. Eu quero te fazer um convite, se você quer largar as sandálias e vir pertinho de Deus. Se você quiser, ninguém está te vendo. Eu peço que você coloque a tua mão esquerda no coração. Se você quiser isso, você não vai vir aqui à frente. Mas eu preciso saber se você quer largar as tuas sandálias ou não. É uma decisão sua. Eu preciso saber se você quer. Porque Deus está esperando uma decisão. Agora escute. Antes de você ter total certeza disso, entenda. As sandálias vão ficar aqui. Não vão voltar para casa com você. As sandálias não vão para a palestra com você. As sandálias não vão, elas vão ficar na mão de Deus. Porque elas não te pertencem mais. Eu vou te perguntar mais uma vez. Você quer vir para perto de Deus? Porque você já entende que precisa dele. Agora Ele precisa estar em você. Isso, Espírito Santo, começa a atenção neste lugar agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, flua nos corações agora em nome de Jesus. Gera lágrimas agora, Senhor. Se você estiver sentindo algo no teu coração, se derrame ao Senhor, se abra. Deixe as tuas lágrimas rolarem agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo está fluindo dentro de você neste momento. Sim, Espírito Santo, em nome de Jesus. Existe uma atmosfera da presença de Deus neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe o Espírito Santo está convencendo algumas pessoas neste lugar. O Espírito Santo está te confrontando nessa noite. Ele está dizendo: não aceito mais do jeito que está. Não dá mais. É o ponto final. Mude. Mude. Tira essa data. Tira essa data. Não significa que a tua família, nem são as crentes, que você também é crente. A tua irmã não leva para o céu nem a mãe, nem o pai. Você precisa abrir mão da tua vida normal e deixar Deus entrar. Deus está querendo entrar. Ele está batendo na porta e querendo entrar. Ele está querendo entrar. Quero chamar o grupo aqui antes da gente finalizar. 5 minutos nós temos. Quero pedir para você ficar de pé. Nós vamos fazer um clamor agora. E eu quero pedir a você fazer o seguinte: você vai se reunir com 3 pessoas agora. E você vai tirar 2 minutos de oração. E você vai orar por essa pessoa sobre pecados e sobre transformação. Pode fazer isso. Se reúne aí. Você vai ficar em 3 pessoas e vai orar por isso. Pode fazer isso. Pode se reunir em 3. Se reúne em 3. Não em 4. Se reúne em 3. Você vai orar por essa pessoa. Porque não está em mim o poder da palavra, está em você que foi chamado por Deus. Você vai orar por essa pessoa agora. Isso. Em nome de Jesus, vire de cara com essa pessoa assim, vire de cara dela, fique de frente com essa pessoa. Comece a orar por ela agora, comece a orar. Fale com a tua boca, comece a orar. Isso. Comece a orar agora por essa pessoa. Abra a tua boca, meu irmão. Oração é fala, oração não é
de Deus na sua vida. Você tem um som de Deus na sua vida. Olhe pelo teu amigo, pela sua amiga agora. Olhe pelo teu amigo, pela sua amiga agora. Abra a boca, é tua hora, abre a boca. Abra a boca, olhe por ela, olhe por ele. Olhe por ele. Não é para você orar por você, olhe por ele. Olhe por ele. Olhe por ele, olhe por ele. Olhe por ele, olhe por ela. Repreenda agora o diabo, repreenda agora. Repreenda agora o espírito de morte. Repreenda agora. Repreenda, repreenda. Isso, olhe por ele, abre a tua boca e olhe. Isso, olhe por ele, olhe por ela. Isso, olhe. Não vamos falar da sua calma. Quando o diabo tira, Deus está colocando oração na tua boca. Fale, fale. Para que haja em nome de Jesus agora, Senhor, conversão. Nós oramos, Senhor, para que haja transformação de mente agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, que a boca de cada um que orou, com unção, com autoridade, gere agora uma transformação da vida através da oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode voltar para o teu lugar com alegria, felicidade no coração, que nós estamos agora encerrando esse momento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta: se existe alguém aqui que quer, antes de ir para a palestra, dizer assim: eu quero viver uma vida com Cristo. Quem é você? Glória a Deus. Quem é você que deseja assim: eu quero esse negócio aí? Eu quero. Eu chorei agora e eu quero fazer parte disso. Quem é você? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas quando você não quer, se você não quer, não pode fazer nada, porque nem Jesus vai ir contra a tua vontade. Agora, se você quiser,